Vamos fazer a leitura. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de voltar à tua casa e de receber um pouco mais da porção da Escritura Sagrada. Que ela nessa manhã possa encontrar espaço no nosso coração e que a meditação dela possa trazer para nós verdades fundamentais, possa nos lembrar de questões que são muito necessárias para a nossa vida cristã e que assim nós saímos daqui mais abastecidos da tua palavra para encarar os desafios da atualidade. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o terceiro e último sermão no texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E no último, que foi domingo passado, entre outros pontos, nós abordamos, com base nessa oração de Jesus por seus discípulos, o seguinte: os discípulos de Jesus são aqueles que sempre pertenceram ao Pai e foram entregues por Ele ao Filho antes da fundação do mundo. Isso a gente viu na semana passada. Nenhum desses se perdeu. O mais importante que a gente precisa manter em nossa mente é: nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho se perdeu. Então, se nós fomos entregues pelo Pai ao Filho, nós não nos perderemos. E há apenas a exceção do filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Isso também está incluído no texto e é relatado no Salmo 41, versículo 9. Outra coisa que a gente percebeu é que para que haja salvação de pecadores é necessário que a palavra seja pregada a eles. Não existe outra forma de você enxergar a salvação de pecadores senão pelo nome de Cristo, e o nome de Cristo é pregado através das Escrituras. E não há de forma alguma outro caminho que não seja esse, para que também seja gerado fé no coração desse pecador, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que haja verdadeira conversão é necessário arrependimento de pecados e fé salvífica na pessoa de Cristo. Outra questão que a gente falou é que os discípulos de Jesus foram encontrados no mundo, mas já havia a certeza de que eles seriam de lá retirados. Eles não permaneceriam no mundo. Por quê? Porque eles não pertencem ao mundo, como também o Jesus não pertencia ao mundo. Então ele diz sempre: eu não sou do mundo, como também eles não são. E a oração, os discípulos de Jesus então não devem viver como alguém que está no mundo, como alguém que pertence ao mundo, mas se santificar dia após dia para a glória de Deus. E a oração de Jesus revela que o seu desejo não é pelo bem temporal dos discípulos. Ele não pede que Deus Pai alivie as dores dos discípulos, Ele não pede que Deus Pai alivie os sofrimentos dos discípulos, que lhes dê uma caminhada tranquila, que todas as pessoas que escutarem a palavra de Deus através deles sejam receptivas, que eles não tenham nenhuma oposição, que eles não sejam perseguidos, que eles não sejam rejeitados. Então a oração dele não é pelo bem temporal dos discípulos, mas pela sua santificação.
E isso necessariamente vai trazer glória ao Pai. Sempre que você perceber os discípulos de Deus sendo santificados, isso vai trazer necessariamente glória ao Pai. E sendo glorificado o Pai, é glorificado o Filho, é glorificado o Espírito. Isso a gente também falou desde o início. Então hoje a gente chega ao ponto final dessa oração, quando ele vai orar por todos os crentes. Certamente é o que está aí na sua Bíblia. Jesus ora por todos os crentes. Esse é o subtítulo da terceira parte. E nessa última parte, ele vai orar por aqueles que já haviam sido alcançados pelas boas novas, mas também por aqueles que haveriam de crer. No iníciozinho do sermão passado eu falei sobre isso, que ele ia citar aqueles que haveriam de crer. Então é interessante que existe uma colocação de alguns teólogos, já repetindo um mais antigo, de que o ato de Jesus na cruz do Calvário, ele age como um pêndulo. Ele é feito no momento presente, mas ele tem efeitos para o passado e ele tem efeitos para o futuro. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele tanto cobre os pecados de quem viveu antes daquele momento, quanto depois daquele momento. Por isso que a gente lê no texto de Romanos, que o pastor Jamison aqui expôs, que Abraão foi justificado pela fé. Você vai ver lá também em Hebreus a mesma coisa, que todos aqueles homens da galeria dos heróis da fé foram também justificados pela fé. A fé em quê? Naquele sacrifício, no nome de Cristo. Então, dali para trás, todos foram salvos pela graça mediante a fé. Dali para frente, todos são salvos pela graça mediante a fé. Então, ele ora por aqueles que já haviam sido alcançados, mas ora também por aqueles que haveriam de crer. Afinal de contas, ele começa essa oração falando de sua glorificação e da missão que recebeu do Pai. E essa missão ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu agora os envio também ao mundo. Então ele envia os seus discípulos para continuar essa missão. A missão de quê? De que as pessoas conheçam o Deus que enviou ele ao mundo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é a missão lá de João 3, 15 e 16. Então, a partir do versículo 20, a gente vai perceber que ele vai agora, então, esticar, vamos dizer, estender o alvo da sua oração. Primeiro orou por si, depois por seus discípulos, mas agora por aqueles que haveriam de crer, por todos os crentes. E ele diz: minha oração não é apenas por eles. Quando ele fala esse eles, ele está se referindo a quem ele acabou de citar no versículo 19. Olha o que é que o versículo 19 diz: em favor deles eu me santifico, em favor dos discípulos, para que também eles sejam santificados pela verdade. E essas pessoas que ele cita aqui, ele está citando lá a partir do versículo 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os, esse os é referente a eles, então santifique a eles na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei, eu enviei a eles ao mundo. E ele diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mas ele não ora simplesmente por eles, ou seja, o alvo da parte intermediária da oração, da segunda parte da oração, ele ora também por outros. Ele orou por si, orou por eles, pelos discípulos, mas agora ora também por aqueles que crerão em mim. É a continuação do versículo 20. Então, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Veja só, aqui é um trabalho praticamente gramatical, para que a gente entenda. Ele diz o tempo todo, eles e agora deles. Ele orou pelos discípulos, para que esses discípulos fossem, de fato, santificados por Deus, para que pudessem cumprir a missão que ele tinha dado quando os enviou ao mundo. E que missão é essa? De pregar o Evangelho a toda criatura. E de ir e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que a gente vai ver no Evangelho de Mateus. Então, para pregar o Evangelho é necessário que você esteja sendo santificado todos os dias.
A mensagem do Evangelho ela é poderosa, e mesmo que você não tenha uma pessoa extremamente santa pregando esse Evangelho, ele vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Às vezes a gente, na nossa linguagem popular, a gente diz assim: será que Deus usa o vaso quebrado, o vaso rachado, o vaso emborcado, essas coisas todas? Ele usa para a glória do nome dele. Nas nossas imperfeições, nós somos usados por ele para os objetivos dele serem alcançados e a glória dele ser promovida. Mas é interessante que a gente permaneça tão imperfeito e que a gente não busque a santificação por saber que ele usa do jeito que nós estamos. Não, é por isso que ele roga para que aqueles discípulos sejam santificados na verdade. É por isso que nós devemos rogar a Deus que nós consigamos chegar a essa santificação todos os dias, que ele nos afaste do mal, que nos livre do mal e que nós estejamos cada dia mais em conformidade com a palavra de Deus. Porque por mais que ele utilize várias e várias pessoas que a gente reputa como não sendo as mais ideais para a transmissão do Evangelho, mas ele busca de fato aqueles que se entregam nas suas mãos para que ele faça exatamente o que ele quer, uma obra perfeita, uma divulgação perfeita da sua palavra, para que pessoas sejam alcançadas através da ação do Espírito Santo. Então é importante que nós estejamos santificados, que nós busquemos a santificação e que nós transmitamos fielmente a palavra do Senhor, para que ele possa ser de fato glorificado e pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, quando ele diz aqui: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, aqueles que haviam sido alvo da sua oração para serem santificados e transmitir a palavra, seriam instrumentos para que outros futuramente viessem a crer. Ele veio em carne e trouxe a mensagem de salvação, e muitos creram. Se você observar no próprio texto de João, existem relatos que você vai ver que acontece uma cura, e no final vai dizer assim: e muitos creram. E quando nós observamos a partida de Jesus, os sinais obviamente não se tornam tão frequentes quanto eram enquanto ele aqui estava. Mas é fato que através da vida dos discípulos, muitos sinais aconteceram e muitos vieram a crer. Mas ao passo que muitos creem e que muitos pregam, os sinais começam a se tornar menos necessários. Você tem uma palavra que já registra os sinais. Hoje nós não precisamos mais que uma pessoa paralítica entre aqui pelas portas e comece a andar, para que a gente acredite que ele de fato é o Filho de Deus, para que no nome dele há salvação, para que a gente acredite que no nome dele há salvação. A gente não precisa mais observar um cego andando pelas ruas, sendo curado por uma pessoa, para dizer assim: de fato ele tem poder, porque a gente já tem esse registro, porque a gente já aprendeu e a gente tem fé nele. E essa é a fé que salva, é a fé que, por mais que a gente não tenha visto e sido testemunha ocular destes milagres, mas a gente sabe que são reais. Por quê? Porque ele mesmo colocou fé no nosso coração. Isso é muito especial, porque ele diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Nós não vimos, mas cremos. E somos bem-aventurados por saber que o mesmo Jesus que se encarnou e que é Deus, e que fez todos os sinais e maravilhas aqui na terra, é aquele que continua sentado à destra de Deus Pai e que continua a cuidar de nós e a interceder por nós. Então, Jesus havia acabado de orar pela missão e santificação dos seus discípulos. Ele confiava que esses discípulos iriam embora. E ele orou por aqueles que, por meio dessa divulgação do Evangelho, iriam crer. Assim, os discípulos cumpriram a grande comissão e muitos se chegaram aos pés do Senhor. Nós hoje também somos responsáveis por essa divulgação. E muitos têm se chegado aos pés do Senhor. Talvez a gente não esteja... Opa, o barulho foi forte. Talvez a gente não esteja visualizando
talvez a gente não esteja contabilizando, mas muitos têm se chegado aos pés do Senhor. Eu não sou de um tempo tão mais antigo, mas vamos colocar aí 20, 25 anos atrás, a gente tinha muito mais o costume de fazer apelos ao final das pregações e contabilizar. Tantas pessoas hoje vieram a Cristo, tantas pessoas hoje levantaram suas mãos e se entregaram ao Senhor. E a gente participava de cultos em que os números eram enormes, porque quanto mais pessoas tinham, mais necessidade a gente tinha de pregar aqueles pecadores, e mais pecadores vinham. E a igreja foi crescendo e foi crescendo, só que ao mesmo tempo que essa igreja, entre aspas, foi crescendo, a gente percebeu que a igreja evangélica brasileira como um todo, ela mais inchou do que cresceu. Ela mais ficou abarrotada de pessoas do que de fato de discípulos fiéis de Cristo. E essa pregação do Evangelho, que nós hoje somos responsáveis e que os discípulos levaram a cabo durante tantos e tantos anos depois de serem enviados por Jesus, ela precisa ser feita de uma forma muito séria e muito consciente daquilo que um servo de Deus deve reproduzir na sua vida diária. Às vezes a gente acaba se pegando, pregando o Evangelho, dizendo assim: venha para Cristo que sua vida vai melhorar. Talvez não seja isso que vai acontecer. A gente sabe que no fim das contas ela vai melhorar, porque a vida eterna você vai ter, quando Ele te alcança. Mas não quer dizer que sua família vai aceitar de bom grado. Não quer dizer que seus amigos vão se chegar mais a você, porque você agora é um crente em Cristo. Não quer dizer que no seu trabalho você vai ser promovido, porque agora você é crente. Às vezes você perde o emprego, às vezes você perde a família, às vezes você perde dinheiro, mas você não perde mais a vida. E isso é o que deve ficar na nossa pregação. Você pode perder tudo, mas se você não perder a fé em Deus, você não perdeu nada. O mais importante na sua vida é saber que ela não acaba aqui, que isso aqui é uma passagem terrena, mas o que vale é a vida eterna com Ele. É para isso que a gente está aqui, é esperando esse momento chegar. A gente tem uma viva esperança. Essa esperança não morreu, ela morreu e ressuscitou. E a gente sabe que um dia vai estar com Ele. Então, a nossa pregação não pode ser algo de melhoria de vida simplesmente. Não pode ser algo de prosperidade material, que ela pode vir, é lícita e é boa, mas não é o fim de todas as coisas, porque o fim de todas as coisas sempre deve ser a glória de Deus. Então nossa pregação deve ser voltada para a transformação de vidas, para a glória de Deus. E essa pregação, ela precisa de canais que estejam conectados com Deus, ou seja, canais que estejam em constante santificação. Não tem outro jeito. Se eu não estiver todos os dias buscando a santificação, é sinal de que eu não estou em contato com a palavra de Deus. Como é que eu vou estar buscando a santificação se eu não pego na palavra de Deus? Como é que eu vou buscar a santificação se eu não oro? Como é que eu busco a santificação se eu não venho à igreja, se eu não escuto sermões? Fica muito mais difícil. Da mesma forma, nós então, que os discípulos, hoje nós somos comissionados por Ele a continuar levando essa mensagem gloriosa de salvação aos perdidos, transmitir fielmente que no nome de Jesus a salvação, para aquele que se arrepende sinceramente dos seus pecados. Então a nossa pregação deve incluir isso. Você precisa se arrepender sinceramente dos seus pecados. Você já deve ter escutado a história de alguém que chegou na igreja, levantou sua mão e disse: a partir de hoje eu sou um crente. Na segunda-feira voltou para a vida que tinha. Mas aí passou os 15 dias, a corda apertou um pouquinho mais, ela voltou para a igreja, levantou sua mão e disse assim: a partir de hoje eu sou um crente. Aí na segunda-feira voltou a fazer tudo de novo. Aí passou um ano, morre uma pessoa da família, no meio daquele luto a pessoa emocionada porque a palavra foi muito boa, porque o louvor foi muito bonito, ela levantou a mão de novo e disse: a partir de hoje eu sou um crente. Tem gente que vive de fazer isso e nunca se firma. Eu já conheci pessoas que contam: eu acho que eu já estou bem na 8ª vez que eu levantei a mão. Você levantou sua mão e não entregou seu coração.
Você se decidiu, mas você não foi convertido. Existe uma diferença abissal entre você se decidir por alguma coisa e você ter a capacidade de fazê-la. Por exemplo, eu vou decidir parar de comer açúcar. Com muita força de vontade, talvez você consiga. Mas é totalmente diferente de você dizer assim: eu fui convertido por Deus. Eu fui atraído a Deus pela pregação do Evangelho que me traz Cristo como sendo a solução para a minha vida. O Espírito Santo, através daquela pregação, transformou o meu interior e agora eu tenho novas prioridades, eu tenho um novo pensamento, eu tenho novas atitudes, eu tenho uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Não se decide ser uma nova criatura, se torna uma nova criatura através da ação daquele que pode todas as coisas. E muitos vão crer na palavra que nós pregamos, se de fato a palavra que nós pregamos, nós também vivemos. Infelizmente, a gente não tem visto uma quantidade grande de pessoas sendo convertidas, ou pelo menos o relato dessas conversões, porque muito do que se prega, infelizmente, não se vive. O fato de eu dizer aqui, eu acho que muitos pastores concordam com isso, que quando pregamos primeiramente para nós mesmos, porque se a palavra não fizer eco no nosso coração, se ela não transformar primeiramente a nossa vida, por que pregamos? Se não cremos no que pregamos, então estamos fazendo tudo errado. Mas o fato de dizer que eu prego primeiramente para mim, não pode ser porque eu sou réu de tudo aquilo que eu digo que está errado. Entenda que eu não posso me apresentar como sendo aquele que produz todas as falhas que um ser humano pode produzir e mesmo assim chega aqui como sendo um doutrinador para outras pessoas. Eu sou falho porque eu sou pecador e porque eu sou humano, mas eu preciso estar em constante correção. E o meu Deus certamente tem me corrigido todos os dias nas falhas que eu tenho. E assim é com cada um de nós. Para quê? Para que a minha vida e a sua vida seja para o louvor da sua glória. E para que a minha pregação e a sua pregação possa realmente encontrar lá na frente ouvidos abertos. E que o Espírito Santo se utilize da nossa pregação para o convencimento de vários e vários pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra que nós pregamos, muitos vão crer nela, não por nós. Não é porque nós somos eloquentes, não é porque nós somos inteligentes, mas é pelo que reside nela, o poder que reside nela, de transformar o pecador em um regenerado, através da ação do Espírito Santo. Todos os crentes verdadeiros, de épocas passadas, de hoje e de tempos futuros, estão incluídos nessa oração. A oração que diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E por que Jesus roga pelos que haverão de crer na mensagem que vai ser pregada? E ele diz no versículo 21, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. E ele diz também que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um pouco do que eu falei semana passada a respeito da unidade. Nós temos como marca distintiva, diferencial da igreja, a unidade. E essa unidade leva pessoas a crerem que de fato Jesus Cristo foi enviado por Deus. Não dá para a gente se prender a determinadas questões que nos levam a estar longe dos nossos irmãos. É fato que naquilo que divergir doutrinariamente, que não for base fundamental do cristianismo, a gente não dá para ter comunhão com todo mundo. Mas eu falo de questões que são secundárias, às vezes muito menos do que secundárias. Questões muito pequenas que fazem com que a gente hoje esteja muito distante de pessoas que são verdadeiros filhos de Deus.
Às vezes a gente tem por mais que a gente goste, por mais que a gente ame, por mais que a gente batalhe para o progresso da nossa denominação, mas a gente não pode ter um amor denominacional que nos feche totalmente para o resto do povo de Deus. A gente deve ficar alegre quando visitar outra parte do povo de Deus, e a gente deve recepcionar alegremente outras pessoas dessa família que adentrem o espaço que nós habitamos. Nós fomos chamados para ser um povo, nós fomos chamados para formar um corpo, e esse corpo dividido, fragmentado, fica fraco. Assim como o pastor Rondo falou semana passada, se você arrancar a sua mão e deixar ali na cadeira, no outro dia, quando você for buscar, ela vai estar necrosada ou necrosando. Isso quer dizer que eu preciso de cada mínima parte desse corpo. Eu preciso daquele meu irmão que eu nem conheço e que está muito distante de mim, mas eu preciso dele. Por quê? Porque eu preciso me esforçar por manter a unidade no Espírito. Eu preciso me esforçar por manter a unidade que é marca da igreja. Eu não posso ser um vetor de separação, um pivô para separar a igreja, para dividir a igreja, para trazer contenda à igreja. Eu devo ser, sim, um canal de bênçãos para a igreja e promover a unidade onde eu estou e onde meus pés pisarem. Então, mais uma vez, há um reforço aqui sobre a necessidade de que aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé, sejam unidos, formem um só povo, espelhando a relação do pai com o filho. Como ele diz aqui, como tu estás em mim e eu em ti. Então, nós precisamos sim uns dos outros. E é vital que os crentes vivam de modo digno daquele que os chamou. A união dos crentes deve exercer influência nos de fora. Como é que você acha que uma pessoa que está lá fora vai querer fazer parte da nossa comunidade se ele vê que todas as pessoas são desunidas, se há muita contenda, se há muito disse-me-disse, se há muita raiz de amargura entre nós, se as pessoas não se cumprimentam, se as pessoas não se olham, se as pessoas não se gostam, estão aqui por mero formalismo, eles não vão querer vir para cá, em qualquer outro lugar que eles encontrarem isso. Até para a gente no trabalho, você não quer estar num setor do seu trabalho onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas não se cumprimentam, onde as pessoas não se ajudam. Você gosta de estar onde o ambiente é favorável, onde há união, onde há um trabalho conjunto, onde há uma forma agradável de se tratar com as outras pessoas, onde você vai ter palavras boas de compreensão, de esforço, de incentivo. Você não vai querer estar onde as palavras que são proferidas magoam as outras, ferem as outras, por mais que não seja a intenção de quem as falou. Então, vendo a nossa unidade, os de fora vão compreender qual é o propósito de nós estarmos professando a fé em Jesus. Qual é o propósito de nós estarmos professando a fé em Jesus? Primeiramente, a gente tem o propósito de glorificar a Ele, porque Ele nos salvou, porque Ele nos chamou, porque através do sangue de Cristo nós fomos justificados. Nós professamos essa fé para isso, mas também para que outros conheçam o amor que nos transformou. Nós falamos de Jesus o tempo todo, e às vezes as pessoas dizem até que nós somos um pouco chatos de falar tanto em Jesus, mas é porque é aquilo que preenche o nosso ser. A gente pode falar de qualquer coisa, mas o que preenche o nosso ser, o que nos traz realmente satisfação plena, é falar de Jesus. Aqui nós temos representadas várias profissões, vários setores da sociedade, e muito provavelmente você se domina a sua área de atuação, você sente prazer em explicar para outra pessoa o que você faz. Você diz, eu trabalho com segurança pública. Então você explica sobre aquilo e você diz, olha, eu gosto muito daquilo que eu faço, e você explica de uma forma magistral sobre o seu trabalho. Mas quando você fala de Jesus, você não simplesmente sente o prazer de quem domina um conteúdo, você sente prazer daquele que fala da pessoa que lhe salvou. Você fala de uma forma prazerosa porque você está falando daquele que cuida de você nos mínimos detalhes, porque você está falando do seu Pai. É bem diferente. Você fala com uma força muito mais
mais intensa de Jesus do que você fala do seu trabalho, do que você fala do seu ponto de interesse acadêmico, por exemplo. A oração de Jesus repreende as divisões sem sentido. E quantas divisões foram feitas ao longo da história totalmente sem sentido. Quantas pessoas estão hoje distantes umas das outras por questões que se tornaram amargas entre os crentes, mas não era necessário que assim acontecesse. É importante que a gente procure ver nos cristãos de outras comunidades genuinamente evangélicas as convergências. Interessante, chega um ponto na vida da gente, quando está no seminário, pelo menos eu passei por isso e pedia muito a Deus que esse tempo passasse, que a gente, de tanto escutar questões técnicas a respeito do sermão, a gente começa a avaliar todo sermão que escuta. E aí a gente diz, aquele irmão ali está pregando assim de outra maneira, ele deveria estar pregando assim. Eu estou escutando, procurando erro, escutando, procurando divergências. Eu prego expositivamente, mas também vai ter algum momento que eu vou pregar de forma temática, de forma tópica, textual, e não há problema algum nisso, contanto que eu pregue a palavra de Deus. Então, nós temos uma característica aqui de termos a maior parte das pregações positivas, mas se chegar aqui alguém pregando temático e for para a glória de Deus, e a gente for abençoado e edificado com aquela palavra, é isso que vale, procurar convergência, e não divergir com questões que não vão nos levar a lugar algum. Pelo contrário, vão nos deixar cada dia mais fragmentados, separados, enfraquecer o corpo de Cristo. O que mais o pessoal lá de fora quer é que a igreja seja fraca. Dividir um povo é ser inteligente ao ponto de dominá-lo depois. O Brasil hoje padece não só porque as camadas da sociedade são muito fragmentadas. Daqui a pouco você vai ter um estacionamento com vaga para cada tipo de pessoa. Vaga para cabelo curto, vaga para cabelo longo, vaga para quem é alto, vaga para quem é baixo, e assim por diante. Porque cada pessoa com uma característica diferente física, e isso é natural, porque eu não sou igual a você, e mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, eu não seria 100% igual a ele. Mas cada pessoa com uma característica diferente hoje briga por ter um direito diferente do outro. Imagine se a gente transportar isso para dentro do povo de Deus. O quanto a gente não vai ficar enfraquecido e o quanto a gente não vai ser dominado, não só por questões como o pastor René falou do secularismo, mas por outras questões muito mais complicadas. Mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados de fato para estar juntos. Então, longe de nós qualquer promoção de divisão, qualquer contenda, qualquer embaraço entre aqueles que foram chamados unicamente para viver em santidade e união e para o louvor da glória de Deus. O versículo 22 diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Os crentes devem ser caracterizados pela humildade e pelo serviço, assim como Cristo. E neles paira a glória de Deus. Quando a gente olha o texto das cartas de Pedro, ele fala muito acerca de humildade e de serviço. Cristo deixou isso para nós. Ele se esvaziou da sua glória para trazer a nós essa salvação. Ele deixou, de fato, o esplendor da sua glória para se tornar um servo, e um servo obediente, para cumprir uma missão maior do que tudo aquilo que a gente possa encontrar de missão aqui na terra. E essa missão foi cumprida cabalmente. E óbvio que quando ele cumpre essa missão cabalmente, ele ora por sua glorificação. Agora que eu cumpri a missão, glorifica a mim, Pai, para que tu sejas também glorificado. Ele entende que a partir do momento que ele encerra a missão, ele agora pode sim novamente voltar ao Pai e ter de novo toda a sua glória, e transmitir a nós a glória que ele teve, que o Pai lhe deu. Mas essa glória o fez ser soberbo entre os homens? Não.
Essa glória que o Pai lhe deu e que Ele transmite a nós o fez se sentir superior aos homens? Também não. Ele andou entre os homens como homem e sem pecado. Ele andou por entre os homens como homem de forma humilde. E foi servo, ele serviu as pessoas. Ele não veio para ser servido, ele não veio para ser colocado num andor e ser transportado pelas ruas de Jerusalém. Ele não veio para ser coroado como um rei humano, para que tivesse todos os poderes temporais da terra, mas ele tinha a consciência de que ele continuava sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas era necessário que ele se encarnasse, que ele se sacrificasse, para que aqueles que o Pai lhe deu, antes da fundação do mundo, fossem salvos. Então, se nós fomos atraídos por alguém que foi humilde, por alguém que mostrou serviço, como daremos a glória a Ele? Também sendo humildes e também servindo a Ele. E ele diz, para que eles sejam um assim como nós somos um. De novo o Senhor vai frisar a importância da união entre os seus seguidores. E de novo o modelo é a união entre o Pai e o Filho. Nós não devemos ser unidos só porque concordamos com alguém, ou porque é necessário ser unido para que a gente não passe por determinadas coisas que lá na frente a gente possa enfrentar. Não, é porque nós temos um modelo, e o modelo é a união entre o Pai e o Filho. Do jeito que eles são unidos, nós precisamos ser unidos, refletir essa relação. E o versículo 22 não termina exatamente na expressão somos um, quando ele diz aqui, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. E aí ele coloca 2 pontinhos, e ele vai explicar como é que eles são um. Eu neles e tu em mim. Então, essa relação do Pai com o Filho, que deve ser espelhada por nós, entre nós, também é a relação dele em nós e dele com Deus. Então, veja que através dele nós chegamos a Deus. Quando ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é exatamente isso. A união que ele tem com o Pai, agora ele promove entre nós e o Pai, através dele. Você ora em nome de Jesus não é por acaso. Você ora em nome de Jesus porque é através dele que nós temos acesso ao Pai. E essa união é feita de uma maneira perfeita. E ele diz que eles sejam levados à plena unidade. Mais uma vez ele realça que a unidade tem um propósito evangelístico. Dessa vez ela não liga-se somente à missão de Jesus, mas também ao amor de Deus pelas pessoas e por Cristo. Veja, quando ele diz aqui, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. O fato de sermos unidos vai fazer com que pessoas creiam que ele foi enviado por Deus. O fato de sermos unidos vai também fazer com que pessoas entendam que ele nos amou assim como o Pai amou o Filho. E quando ele diz que tu os amaste como também amaste a mim, isso vai se referir ao amor de Deus Pai pelos remidos. Onde é que a gente vê a expressão completa desse amor de Deus Pai pelos remidos? É João 3,16. Que João não tem condições humanas de representar esse amor. E nós não temos. Como é que nós vamos dizer, Deus nos amou de uma forma maravilhosa? Isso ainda é pouco para descrever. Se a gente disser Deus nos amou muito, é pouco para descrever. Se a gente disser Deus nos amou de forma extrema, ainda é pouco. Por isso que ele disse, Deus nos amou de tal maneira, numa proporção tão grande, numa extensão tão grande, que ele deu o seu único filho. É um amor que ele não se explica humanamente, porque ninguém vai dar seu filho. Ninguém vai dar seu filho. Você pode ter 10 filhos, você não vai dar um para ficar com 9. E a gente fica abismado quando alguém tem um filho e dá. E certamente, eu não estou na mente daquela pessoa e eu não consigo sondar o seu coração, mas Deus consegue. Certamente em alguns dias
uma pessoa que dá o seu filho, que entrega seu filho para outra família, ou que deixa seu filho, por exemplo, numa caixa de sapato no meio da rua, certamente a sua consciência vai acusar em algum momento da sua vida. A pessoa que dá o seu filho sem ser por esse motivo aqui, ela não está fazendo a vontade de Deus. E certamente ela vai ser cobrada por isso. A principal cobrança dela, a tristeza extrema que ela vai passar o resto da vida, pensando no que fez. Mas até para essa pessoa tem uma solução. É crer naquele que foi enviado, naquele que foi dado pelo Pai. Para as piores coisas da vida, para as piores atitudes que existem nessa vida, se houver ação de Deus e arrependimento de pecados, eu creio que há salvação. Se houver arrependimento e fé, há solução para a vida do pecador. E isso por conta do amor de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas tudo isso é fruto do amor. Quando a gente olha para João 3,16, a gente vê, ele amou de tal maneira que ele enviou seu filho. Para quê? Para que a gente cresce nele, para que a gente se arrependesse dos pecados e tivesse fé para a salvação. O amor conduziu todas as coisas. Esse amor gerou arrependimento no nosso coração, porque a gente fica constrangido com tanto amor e a gente pecando, e a gente precisa se arrepender dos pecados porque ele amou a gente. E a gente tem fé no Cristo porque ele se entregou por nós. Quem faria isso por nós? Quem abandonaria sua glória para fazer isso por nós, vis pecadores? Nós precisamos retribuir esse amor que nos foi dado, vivendo para Ele, vivendo para a glória dEle. No versículo 24 ele diz: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então a gente tem uma primeira petição de Jesus pela igreja, que é a primeira, ele falando: eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. E depois ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não pediu por bem-estar temporal, mas pediu por santificação. Agora ele não pede por prosperidade temporal para os discípulos e nem para a igreja. Ele pede para que onde ele estiver, também aqueles que o Pai o deu, esteja também. Ele pede por santidade e unidade na terra e reunião dos santos no céu. Estar com Cristo é o maior anseio do cristão. Quando ele fala que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, isso deve ser o nosso maior anseio, é estar com Ele. O maior anseio do cristão não deve ser construir coisas belas nesse mundo, não deve ser juntar tesouros na terra, mas de fato deve ser estar com Ele. Isso deve encher o nosso coração, isso deve ser um anseio do nosso coração. Filipenses 1:23, a gente vê ali Paulo expressando a sua vontade de estar com Cristo, mesmo sabendo da necessidade de permanecer com os santos para completar a missão com os de Filipos. E ele diz: eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas depois ele diz: mas eu preciso permanecer no corpo. Então veja, ele está pressionado dos dois lados porque sabe que precisa ainda fazer algo na terra. Existe uma missão a ser completada para com aqueles irmãos, mas ele também sabe que o desejo de estar com Cristo e estar com Ele é incomparavelmente melhor. Enquanto a gente ainda tiver algo a fazer, alguma tarefa a realizar na terra, é importante que a gente faça e faça com todo o vigor, na dependência do Espírito Santo, mas nós temos algo que é incomparavelmente melhor do que viver nesse mundo, que é o que vai vir após a nossa morte, que é a nossa vida eterna
com Cristo. Então, estar com Cristo deve ser o maior anseio do cristão. Não estou querendo dizer com isso que você deve desejar a morte todos os dias, mas você deve desejar estar com Cristo. Por enquanto que estamos aqui na terra, como estar com Cristo? Ele está conosco todos os dias. Ele já está conosco. Nós não saímos da presença dele. Mas como estar com Cristo? Como estar nos sentindo cada dia mais próximos de Cristo? Através da sua palavra, através da meditação, através da conversa com outros irmãos, dos testemunhos que nós escutamos, através das palavras que nós ouvimos, através dos momentos devocionais que nós temos. As disciplinas espirituais servem para isso, para que a gente se sinta cada dia mais próximo dele, e para que o que ocupe o nosso coração seja justamente esse anseio de estar com ele. 1 Tessalonicenses 4,17, falando sobre a vinda do Senhor, nós temos o seguinte: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, a certeza de que é isso que vai acontecer com todos aqueles que foram entregues pelo Pai ao Filho. No versículo 25 ele diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Quando ele fala Pai justo, esse título é muito importante da gente falar a respeito dele. Ele falou no versículo 11 também a respeito dessa expressão, Pai justo. Ele destaca a grande diferença que existe entre o Pai e o mundo ímpio que não o conhece. Ele diz: embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é justo. E quando a gente vai para as cartas de João, a gente percebe que uma das maiores marcas do cristão é a justiça. Ele fala: assim conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que pratica a justiça procede de Deus. Aquele que não pratica a justiça, obviamente, não procede de Deus, porque o Pai é justo. O Pai é justo. Isso o diferencia de todo mundo ímpio que não conhece. Onde nós encontramos justiça? Somente em Deus. É tanto que as pessoas mais ímpias da terra, as pessoas que menos conhecem da palavra de Deus, certamente vão repetir, até como um adágio popular, que a justiça dos homens pode falhar, mas a divina não. Porque a justiça dos homens pode ter seus interesses próprios e falhar, mas o Pai justo nunca falhará nos seus julgamentos. Ele diz: eu te conheço. Cristo é o Filho de Deus, sem pecado, da mesma essência do Pai, por isso que ele o conhece. E nós sabemos que o Pai o enviou pela sua palavra e pela missão que ele cumpriu na terra. Através dessa palavra aqui, a gente sabe quem é Jesus, e a gente sabe que ele de fato foi enviado pelo Pai. Por tudo que ele fez aqui, não poderia ser diferente. E o Espírito Santo nos testifica no nosso coração que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Deus responderá todas as orações do Filho. O Filho, conhecendo o Pai, não pedirá ao Pai qualquer coisa que seja diferente de sua vontade. Se nós conhecemos a Deus através da sua palavra, dificilmente faremos orações que sejam contrárias à sua vontade. Quanto mais lemos a palavra, quanto mais essa palavra habita ricamente o nosso coração, quanto mais nós nos enchemos dela, mais em conformidade com ele estaremos, e mais as nossas orações serão atendidas, porque serão feitas também em conformidade com essa palavra. Então, Hebreus 7, 25, 26, falando de Jesus como sacerdote permanente, ele diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Cristo aqui está orando por todos os crentes, inclusive aqueles que haverão de crer na sua palavra. E é de um sacerdote como esse que muitos ainda precisam. Ele é santo, ele é inculpável,
Ele é puro, ele é separado dos pecadores, ele é exaltado acima dos céus. Aquele pecador que não o conhece, precisa o conhecer. Aquele pecador que ainda está morto nos seus delitos e pecados, precisa reviver através do conhecimento de Cristo. Ele intercede por eles e o Pai responderá a sua intercessão, a sua oração. Ele pede que guarde e o Pai o guardará. Ele pede que o santifique e o Pai o santificará. E ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cristo vai continuar o seu ministério como profeta da igreja por meio do Espírito Santo. Ele aqui estava falando, e ele vem falando desde o capítulo 14. Essa grande oração é a consumação do discurso que vem do capítulo 14 até o capítulo 16. Ele vem falando que quando ele for, o Espírito virá, deixará o Consolador. E através desse Consolador, ele vai continuar o seu ministério como profeta da igreja. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Como nós hoje anunciamos a palavra de Deus, como hoje nós transmitimos a palavra de Deus. Um dia nós a ouvimos e fomos atraídos por ela. A palavra nos foi pregada, o Espírito Santo se utilizou daquela pregação para nos convencer. Nós hoje olhamos para essa palavra e nós compreendemos o que lemos. E através da ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo compreender o que nós lemos, hoje nós podemos falar dessa palavra a outras pessoas. E como falar dessa palavra a outras pessoas? Na dependência dele, nos fazendo compreender e também iluminando a mente de quem vai ouvir. Nós precisamos dele para tudo isso. E ele foi deixado para continuar esse ministério que Cristo havia iniciado. E quando ele fala a respeito do amor, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja, a verdade do Evangelho quer trazer as pessoas para a comunhão com Deus e o amor compartilhado da Trindade. O Evangelho pregado traz as pessoas para dentro da família de Deus. Cada pecador convertido é mais um irmão que nós temos, é mais uma pessoa que se chega à família de Deus e é mais uma pessoa que vai ser alvo desse amor compartilhado da Trindade. E é mais uma pessoa que não é que ela vai estar esvaziando o inferno, porque ela não estava lá. Lembre-se, aqueles que se chegaram a Jesus sempre pertenceram ao Pai. Por isso que eles nunca se perdem, porque sempre estiveram nas mãos de Deus. Você conhece uma pessoa na sua família que você diz assim: essa pessoa precisa conhecer a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que ela um dia seja uma pessoa convertida ao Evangelho. Mas às vezes parece que essa pessoa não chega à compreensão e você meio que vai cansando e vai perdendo as forças naquela sua anunciação do Evangelho e você diz: eu acho que ela não tem jeito, eu acho que ela é uma pessoa perdida, ela não deve pertencer a Deus. Entenda que se for da vontade de Deus, ela vai sim compreender a mensagem do Evangelho. Não depende da gente, não depende da forma como a gente fala, não existe uma forma específica para que a gente pregue, para que pecadores sejam convencidos. Existe pregação do Evangelho fiel, do Evangelho genuíno, que é utilizada pelo Espírito Santo para convencer aqueles que antes da fundação do mundo o Pai entregou ao Filho. Esses, nenhum vai se perder. Pode demorar na ótica da gente, mas no momento certo eles vão ser retirados do mundo, porque eles não são do mundo, como também Cristo não era. Quero só finalizar recapitulando o que a gente viu nesses 3 momentos que a gente meditou aqui acerca de João 17. Essa grande oração sumo sacerdotal de Cristo,
é a consumação do discurso antecedente, do 14 ao 16, ele anunciando a sua partida, deixando conscientes os discípulos de que era um momento de preparação deles e de também vinda do Espírito Santo. Nós vemos aqui uma amostra da obra intercessória de Cristo à direita de Deus. Ele orando por si e pela sua missão, ele orando pelos discípulos e ele orando por todos os crentes. Tudo pelo que Cristo ora será concedido pelo Pai, já que Cristo é o Deus homem, cuja obra redentora tanto glorifica a Deus. Então tudo que ele pede o Pai dá. Por quê? Porque tudo que ele faz glorifica o Pai. E de fato ele e o Pai são apenas um. Uma segunda questão é que a oração de Cristo por união muitas vezes tem sido usada como um argumento em prol da união da igreja, independentemente da doutrina e das práticas. No entanto, a gente precisa buscar a união de modo que honre essa oração. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não existe uma união verdadeira sem fé comum nos ensinamentos da Bíblia inerrante, juntamente com uma vida comum de santidade. Nós precisamos estar unidos, mas aquilo que vai conduzir essa união, a baliza pela qual nós vamos fazer essa união é a palavra de Deus, unidos pela palavra, unidos em conformidade com a palavra. Se não tiver a palavra no nosso meio, não dá para haver união. Se não tivermos de fato fé comum nos ensinamentos dessa palavra, não teremos comunhão com as demais pessoas. E o desejo de Cristo é que os cristãos estejam com Ele para contemplar a sua glória para sempre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, que esse seja verdadeiramente também o nosso desejo, de estar com Ele e contemplar a sua glória para todo sempre. Amém? Deus possa nos guardar de todo mal, nos manter firmes na sua palavra, cumprindo a missão que Ele nos deu. Cristo foi enviado pelo Pai e depois nos enviou para que nós falássemos da verdade àqueles que ainda estão perdidos num mundo de mentiras, de falsidade, de muitas coisas terríveis que a gente já esteve lá também. Mas pela sua graça, nós que não somos do mundo, fomos deles retirados. E através da nossa pregação, pela graça dele, pela ação do Espírito Santo, muitos ainda serão retirados. Essa é a nossa oração, que muitos sejam retirados do mundo e que possam desfrutar do amor, da graça, da misericórdia do Pai por todas as suas vidas.